Tudo começou numa noite fria de outono. A pequena cidade de Blackwood era conhecida por seus segredos sombrios, mas, para Sarah e seus amigos, era apenas um lugar tranquilo para crescer. Até que certa noite algo mudou. O desaparecimento inexplicável de 3 adolescentes balançou a cidade, deixando a população em estado de choque. As autoridades disseram que eles provavelmente se perderam na vasta floresta que cercava a cidade. Mas as pessoas mais antigas sabiam que algo muito mais sombrio rondava aquelas terras. Sarah, Mike, Emily e Tom, um grupo inseparável de amigos, decidiram investigar o que ninguém mais ousava. Intrigados pelas lendas sobre o Slender Man, uma criatura alta e sem rosto que supostamente vagava pela floresta em busca de novas vítimas, eles resolveram desafiar o medo e descobrir a verdade por trás das histórias. Armados com lanternas e câmeras, eles partiram numa noite sem luar, na esperança de gravar algo sobrenatural e, quem sabe, desvendar o mistério. Ao entrar na floresta, o ambiente já não parecia o mesmo. O ar estava denso, as árvores balançavam como se sussurrassem segredos antigos, e a sensação de estar sendo observado era inescapável. A cada passo, a trilha parecia mais estreita, como se a floresta estivesse fechando o caminho de volta. O som das folhas secas quebrando sob seus pés ecoava, mas de repente, o silêncio caiu como uma névoa. Nem mesmo os grilos ousavam cantar. Após horas de caminhada, algo perturbador começou a acontecer. Estranhas marcas começaram a aparecer nas árvores, símbolos circulares e gravuras que pareciam formar um padrão, como se guiados por mãos invisíveis. Mike, sempre o cético, riu, dizendo que provavelmente eram obra de algum adolescente entediado, mas Sarah sentia algo diferente. Ela sabia que aquilo não era obra humana. Sua pele arrepiava cada vez que olhava para aquelas marcas, como se algo invisível estivesse se aproximando. Então, eles chegaram a uma clareira. No centro, um velho e decrépito poste de luz piscava intermitentemente, iluminando algo gravado na terra. Era um círculo, com figuras humanoides desenhadas em volta, todas sem rosto, como se aguardassem algo ou alguém. Tom, que tinha ficado para trás, foi o primeiro a notar. Vocês ouviram isso?" perguntou com a voz trêmula. Foi então que tudo mudou. De repente, a lanterna de Emily falhou e o grupo foi engolido por uma escuridão total. O silêncio, que já era perturbador, se tornou opressor, e o som de passos lentos e pesados pôde ser ouvido ao longe. Sarah, com o coração disparado, sussurrou: "Corram." Mas era tarde demais. De entre as árvores, uma figura emergiu. Alta, magra e sem rosto, o Slender Man parecia desafiar as leis da realidade, movendo-se sem fazer som, seus longos braços esticando-se como se fossem sombras vivas. Seus tentáculos serpenteavam lentamente pelo chão, rastejando em direção ao grupo. O medo tomou conta deles, mas o pavor mais profundo era perceber que, mesmo correndo, suas pernas não respondiam como antes. Era como se o chão os puxasse para baixo, cada passo um esforço monumental. Mike foi o primeiro a ser arrastado. Suas mãos arranharam o solo, tentando segurar-se em qualquer coisa. Mas os tentáculos do Slender Man o envolveram rapidamente, puxando-o para a escuridão entre as árvores. Os gritos de Mike cortaram o silêncio da noite, mas logo foram silenciados. Sarah tentou correr, mas parecia presa num pesadelo. Emily e Tom desapareceram tão rápido quanto surgiram.
Tudo ao seu redor girava em câmera lenta, como se a realidade estivesse distorcida pela presença do Slender Man. A criatura não precisou correr. Sua simples existência quebrava as regras do mundo que conhecíamos. Ele a cercava com sua presença opressora. Ela correu o mais rápido que pôde, seus pés tropeçando em raízes invisíveis, seus pulmões queimando com o esforço. Sarah viu as luzes da cidade ao longe, mas quanto mais ela corria, mais distantes elas pareciam ficar. O som dos gritos de seus amigos ecoava na mente dela. Mas logo, até esses gritos se dissiparam. Ela estava sozinha. Quando finalmente Sarah caiu de joelhos à beira de um lago escondido no coração da floresta, sabia que havia algo muito mais profundo naquela maldição. Suas roupas estavam rasgadas, seus pensamentos confusos. E foi ali, com o reflexo da lua distorcido pela água, que ela o viu novamente. O Slender Man não estava longe. Ele a observava das sombras, seus tentáculos pairando lentamente sobre a superfície do lago. Não era um monstro que poderia ser compreendido ou derrotado. Ele era uma força implacável, e Sarah sabia que havia cometido um erro fatal ao tentar entender aquilo que nunca deveria ter sido tocado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ao invés de atacá-la, o Slender Man permaneceu imóvel, como se esperasse algo. E no profundo silêncio, uma nova revelação surgiu em sua mente. O que ele queria não era ela. Não ainda. Ele estava à espera de algo maior, algo que apenas começara a ser desvendado naquela floresta amaldiçoada. A maldição estava longe de terminar. Sarah não sabia por quanto tempo ficou ajoelhada à beira do lago. O som da água batendo suavemente nas margens ecoava de maneira distorcida. O tempo parecia perder significado na presença do Slender Man. Ela estava exausta, física e mentalmente, mas a criatura não se movia. Seus tentáculos negros permaneciam suspensos sobre o lago, como se esperassem. A criatura, de alguma forma, controlava o ambiente ao seu redor, manipulando o tempo e o espaço com uma calma aterrorizante. Quando Sarah finalmente conseguiu reunir forças para se levantar, algo novo tomou conta dela. Não era apenas medo, mas uma compreensão sombria de que aquele encontro não era por acaso. O Slender Man estava esperando por algo, e ela, de alguma maneira, fazia parte de seu plano. Mas o quê? Suas mãos tremiam enquanto ela recuava lentamente da beira do lago, tentando não fazer movimentos bruscos, temendo que qualquer passo errado pudesse ser seu último. Foi então que ela ouviu uma voz, fraca e distante, como um sussurro nas sombras. Você não deveria estar aqui. A voz veio de trás de uma árvore morta, e para o choque de Sarah, Emily surgiu. Seus olhos estavam vidrados, sua pele pálida e suas roupas rasgadas, mas o mais assustador era o fato de que ela parecia não estar completamente ali, como se estivesse corrompida. Emily, Sarah sussurrou, o coração acelerado de esperança e medo ao mesmo tempo. Não é seguro, Emily continuou, sua voz monotônica, quase sem emoção. Ele te marcou, agora você faz parte dele. O que antes era confusão se transformou em terror absoluto. Sarah começou a entender o significado daquela maldição. O Slender Man não era apenas uma criatura física. Ele era uma entidade que marcava suas vítimas, corrompendo suas mentes até que elas se tornassem parte de sua escuridão. Emily não era mais a mesma, assim como Mike e Tom também não seriam, se ainda estivessem vivos. Como eu saio disso? Sarah perguntou, tentando segurar as lágrimas, sua voz trêmula. Não há saída, Emily respondeu friamente. Ele não persegue apenas corpos, ele caça almas.
O que ele faz com o corpo é só o começo. De repente, um vento gélido soprou, fazendo as árvores mortas ao redor rangerem, como se estivessem se desfazendo. As sombras se alongaram e Sarah viu que o Slender Man não estava mais à beira do lago. Ele havia desaparecido, mas sua presença ainda impregnava o ar, densa e sufocante. Antes que Sarah pudesse reagir, Emily começou a andar em direção às árvores mais profundas da floresta, seus passos mecânicos e sem vida. Você precisa entender a origem. É a única forma de sobreviver ao que está por vir. Confusa e com o terror aumentando a cada segundo, Sarah a seguiu. Não havia outra escolha. O medo de ficar sozinha era maior do que o de seguir alguém que claramente já estava além de ser salva. Conforme elas avançavam mais profundamente na floresta, Sarah começou a perceber o padrão das marcas nas árvores. O círculo com figuras humanoides que haviam visto antes fazia parte de um mapa que levava ao coração da maldição. Depois de caminhar por horas, elas chegaram a uma clareira oculta, cercada por árvores que pareciam mais mortas do que vivas. No centro da clareira, havia uma antiga construção de pedra, semelhante a um templo, coberta de símbolos que Sarah reconhecia vagamente dos livros que estudara sobre cultos antigos. O Templo das Sombras, murmurou Emily. Aqui começou tudo. Sarah olhou em volta, sentindo uma presença mais forte do que nunca. O ar estava pesado, como se a própria floresta estivesse viva, espreitando cada movimento delas. No centro do templo, havia um altar de pedra, velho e desgastado, e sobre ele, um livro. Um livro feito de pele humana, com a tinta esmaecida e as páginas amareladas pelo tempo. Emily parou ao lado do altar, os olhos fixos no livro. Este é o começo e o fim, disse ela. Slender Man não é uma criatura, ele é uma maldição que foi invocada. E agora você está ligada a ele. Sarah olhou para o livro com uma mistura de fascínio e repulsa. Como isso acaba? Emily a olhou nos olhos pela primeira vez desde que a encontrara. Você não pode matá-lo, mas pode impedir que ele controle você. Para isso você deve entender sua história e então escolher. Ou se entrega à escuridão ou a enfrenta. Mas antes que Sarah pudesse responder, um som profundo e perturbador ecoou da floresta ao redor. As árvores começaram a se contorcer, suas raízes movendo-se como serpentes. O Slender Man estava próximo, e ele não gostava de intrusos em seu território. O chão começou a tremer, e as sombras ao redor delas pareciam ganhar vida própria, se estendendo como braços de uma entidade invisível. Sarah agarrou o livro com mãos trêmulas e começou a folhear as páginas freneticamente, buscando respostas. Mas as palavras eram incompreensíveis, escritas em uma língua antiga e esquecida. Emily, o que eu faço? Mas Emily não estava mais lá. Ela havia sido tragada pelas sombras. Sozinha, no coração de uma floresta maldita, com o Slender Man à espreita, Sarah tinha apenas uma escolha. Ela abriu o livro na última página, onde uma única frase em latim brilhava em vermelho: liberte-se ou pereça. E então, as sombras avançaram. A floresta ao redor de Sarah parecia viva, pulsando com uma energia maligna. As sombras se moviam como se tivessem vontade própria, serpenteando em sua direção, enquanto o Slender Man, invisível, tornava sua presença cada vez mais sufocante. O peso do livro em suas mãos parecia triplicar,
e cada página que ela virava trazia consigo o eco de um grito distante. O ar estava carregado de eletricidade, como se o próprio ambiente estivesse à beira de desmoronar. Sarah sabia que o tempo estava se esgotando. Sentia as sombras crescendo, engolindo o mundo ao seu redor. O livro era a chave, mas as palavras nele inscritas eram incompreensíveis. Ela precisava de algo mais, algo que estivesse além do conhecimento humano. Foi então que uma voz ressoou em sua mente, uma voz que não era sua, mas que parecia guiá-la. Você é a chave. Num impulso desesperado, ela estendeu as mãos sobre o livro, permitindo que o calor de seu corpo o tocasse, como se estivesse tentando transferir sua própria energia para a relíquia antiga. À medida que o suor escorria pela sua testa, uma luz fraca começou a emanar do livro, suas páginas brilhando com um brilho tênue, como se respondessem ao desespero de Sarah. Os símbolos começaram a se mover, as palavras se reorganizando, até que uma frase clara surgiu. O sacrifício liberta a alma. As sombras ao redor avançavam. O Slenderman estava perto. Sarah podia sentir sua presença fria como a morte. Sua respiração inexistente a envolvia como uma mortalha de puro terror. Em um movimento instintivo, ela repetiu as palavras em voz alta, sua voz trêmula, mas determinada. O sacrifício liberta a alma. Mas o que significava aquilo? Quem ou o que deveria ser sacrificado? Foi então que a resposta veio, com uma clareza aterradora. O sacrifício exigido era mais do que físico. Era espiritual. Ela precisava enfrentar o próprio Slenderman, não fugindo, mas desafiando-o de frente. Sarah entendeu que para quebrar a maldição, ela precisaria encarar a criatura sem medo, oferecendo sua própria alma em troca da liberdade daqueles que já haviam sido tomados. Com o livro ainda em suas mãos, Sarah caminhou em direção às sombras que se aproximavam, sabendo que, no coração delas, estava o Slenderman. Suas pernas tremiam. Seu corpo gritava para que ela corresse, mas algo mais forte a mantinha firme. Ela sabia que se caísse agora, todos que ela amava estariam condenados a sofrer o mesmo destino. Era a única maneira de terminar com o ciclo de terror que atormentava aquela floresta por gerações. As sombras se abriram à sua frente, revelando a figura alta e esguia do Slenderman. Ele estava mais próximo do que nunca, seus tentáculos negros se arrastando pelo chão como serpentes famintas. Seu rosto sem feições, uma máscara branca de vazio, era um poço de desespero insondável. Mas Sarah não desviou o olhar. Pela primeira vez, ela encarou o vazio diretamente. "O que você quer de mim?" Sua voz saiu firme, desafiando o terror que crescia dentro de si. Mas o Slenderman não falou. Em vez disso, os tentáculos se aproximaram, deslizando pelo chão em direção a ela. Sarah sabia que não podia recuar. Era agora ou nunca. Ela levantou o livro, segurando-o com ambas as mãos, e gritou as palavras que ainda ecoavam em sua mente. O sacrifício liberta a alma. No instante em que as palavras deixaram seus lábios, uma luz intensa emanou do livro, um raio de pureza que cortou a escuridão como uma espada. O Slenderman hesitou. Seus tentáculos pararam por um momento, como se fossem repelidos pela luz. Mas Sarah sabia que a luz sozinha não seria suficiente. A verdadeira força precisava vir de dentro dela. Com uma coragem que ela nem sabia que possuía, ela se aproximou ainda mais da criatura, levantando o livro alto e, num impulso desesperado, pressionou o livro contra o peito, sem rosto do Slenderman. Um som horrível encheu o ar, um grito de pura angústia e dor.
As sombras ao redor tremularam como se fossem chamas prestes a se apagar, e o Slender Man começou a se contorcer, seus tentáculos chicoteando o ar freneticamente. O chão tremeu, as árvores mortas ao redor racharam, e o templo começou a desmoronar. Sarah caiu de joelhos, segurando o livro com todas as suas forças, enquanto o Slender Man se dissolvia diante dela. Seu corpo, antes sólido, agora era apenas uma sombra que se desintegrava no ar, levada pelo vento. As trevas ao seu redor começaram a recuar, e a floresta, por um breve momento, pareceu respirar aliviada. Então, o silêncio caiu. O Slender Man havia desaparecido. Sarah ficou sozinha na clareira, exausta, com o livro ainda em suas mãos. Ela sabia que havia sobrevivido, mas o peso daquilo que enfrentou ainda estava sobre seus ombros. Ela olhou para o céu, agora claro, e percebeu que o pesadelo havia terminado. Ou assim ela pensava. Quando Sarah se levantou e olhou ao redor, percebeu algo estranho. A floresta estava diferente, mas ainda errada. As árvores estavam em silêncio, mas havia algo nas sombras que não parecia certo. De repente, uma risada suave e distante ecoou no ar, uma risada que ela conhecia muito bem. Ela não estava sozinha. O Slender Man havia desaparecido, mas a maldição não. Ele havia deixado uma parte de si em Sarah. Ela agora entendia que a luta não havia terminado. O Slender Man era mais do que uma criatura física. Ele era a própria escuridão, e de alguma forma, parte dessa escuridão agora residia nela. Sarah olhou para suas mãos, o livro agora fechado. Ela sabia que enquanto estivesse viva, o Slender Man também estaria. A maldição continuaria, não com ele, mas com ela. A floresta havia reclamado seu novo guardião. E assim, o ciclo começava novamente.